Bom dia, boa noite, bem-vindos ao webinar de hoje. Esse é o terceiro e último de uma série de webinars que o SEBRE está organizando em cooperação com a Embaixada da China. O foco desta série é BRICS, mas, dado que hoje nós temos o privilégio de receber o professor Wang Wen, que é Dean do Chongyang Institute for Financial Studies, na Renmin University, e é uma das escolas de maior prestígio na China, e dado que o professor é um analista político conhecido e de altíssima qualidade, nós decidimos utilizar o webinar de hoje para cobrir um maior número de tópicos relacionados à política externa chinesa. Nós certamente vamos falar do BRICS, mas nós vamos ter uma visão mais ampla dos temas principais da política externa chinesa. Eu quero enfatizar que o objetivo desse seminário é informativo, é conhecer com maior precisão as posições chinesas sobre os diversos temas. O professor Wang Wen, além de Dean do Chongyang Institute for Financial Studies, ele é o diretor executivo do China-US People-to-People Exchange Research Center e o secretário-geral do Green Finance Committee da Sociedade Chinesa para Finanças e Banking e Bancos. Previamente a essas funções, ele foi um dos editores e também editorialistas de um jornal chamado Global Times, uma publicação que muitos de nós que seguimos a China regularmente lemos diariamente. O professor Wang Wen também foi autor, coautor ou tradutor de mais de 30 livros, incluindo Great Powers Long March Road, The Views of China's Rejuvenation and the Future of the World, e uma série de outros livros. Ele tem uma extensa atividade de pesquisa e produção no mundo acadêmico sobre temas mundiais, e muito dessa pesquisa é utilizada pelos líderes do Partido Comunista da China e do próprio Estado chinês nas suas visões no mundo. Além disso, ele atua como assessor, consultor assessor de vários ministérios e comissões chinesas. Professor Wang Wen, é um prazer tê-lo aqui conosco. Podemos começar. Vamos começar, então, com um dos temas mais importantes da nossa atualidade, que é a questão de Taiwan. Professor, em 2 artigos recentes escritos pelo senhor, o senhor publica ideias muito interessantes sobre a questão de Taiwan e a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. No primeiro artigo, o senhor diz: Pelosi's Taiwan trip fuels a global turmoil, ou seja, a viagem ela acende uma situação muito confusa do ponto de vista internacional. E no segundo papel, no segundo texto, o senhor diz: Pelosi's trip may push China's reunification, ou seja, a viagem de Pelosi pode impulsionar a reunificação da China. O senhor poderia começar desenvolvendo os seus pontos nesses 2 artigos? Muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Kamarumu, uma felicidade reencontrá-lo, expressar minha admiração. Na época que você trabalhava na China, fez uma grande contribuição para a relação bilateral. Então, eu gostaria de expressar minha admiração. Gostaria também de comunicação e diálogo e expressar meu ponto de vista. Como as perguntas levantadas pelo embaixador, visita da Pelosi pela Taiwan. Antes disso, a China e Taiwan, eu acho que mantinham
através dos próprios chineses, estavam tendo uma comunicação, uma resolução boa dessa questão. E a visita de Pelosi não levou em consideração a posição do governo chinês, não e visitou Taiwan. No meu ponto, eu acho que ela não obedeceu ou foi contra essas orientações internacionais, esses protocolos internacionais. E também essa relação entre Taiwan, China e Estados Unidos, ela também sai desse padrão, esse equilíbrio pacífico que já existia ao longo de vários anos. Então, eu vejo que ela está trazendo turmoil, ela está trazendo, então, esse distúrbio para a região. Então, ela tem responsabilidade que essa visita de Pelosi a Taiwan está gerando distúrbio a essa região do Pacífico. E é um distúrbio sem responsabilidade e que os países deveriam criticar e apontar. Essa relação Taiwan e China é um problema interno do país. Nós temos muita paciência em buscar uma reunificação pacífica. Mas, se for pela força, a força da China é muito superior que a de Taiwan. Porém, a China tem muita paciência e espera poder resolver essa questão de uma forma pacífica. Porém, a Pelosi visita Taiwan, ela gera um distúrbio, ela gera esse equilíbrio que havia. E aí, a China, para dar uma resposta à questão de Taiwan, precisa fazer esses exercícios militares. E também tem umas sanções econômicas aos separatistas. 1,4 bilhões que é a população chinesa, todos sabem da importância dessa reunificação. Então, achamos que nos próximos anos, talvez a gente volte a olhar esse momento e agradeça a Pelosi, porque ela acabou acelerando esse processo. Então, esse processo de reunificação da China, eu acredito que tenha sido acelerado com a visita, porque a gente percebe que os Estados Unidos está interferindo e atrapalhando essa reunificação. E aí a gente ficou mais confiante que precisamos dar resposta mais firmes. Eu gostaria de falar para os separatistas taiwaneses, se continuarem esse caminho perigoso, indo em direção aos Estados Unidos, eu acho que é temível o que pode acontecer, o que podemos ter como resultado. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta do senhor embaixador. Falando do cenário do Sudeste Asiático, do Leste Asiático, deixe-me levantar outro tema ligado à região. Yan Shuitong, num livro chamado Leadership and the Rise of Great Powers, ele diz que a China não vai atingir o seu objetivo de rejuvenescimento se não se tornar uma potência dominante na Ásia do Leste. A China tem ligações econômicas muito fortes com a Ásia do Leste, mas, na região, há um grande número de temas não resolvidos, temas fronteiriços e temas políticos não resolvidos. Como o senhor vê o posicionamento futuro da China no leste asiático?
Nessa região da Ásia do Leste, há muitas questões deixadas pela Guerra Fria. E podemos dizer que, durante muito tempo, essa tensão da Guerra Fria foi uma das últimas a terminar, né, no mundo inteiro. Mas se isso não foi criado pela China, essa questão não foi criada pela China, isso foi deixado pela própria Guerra Fria ou até pela própria Segunda Guerra Mundial. Ou seja, estamos trabalhando, essa região está trabalhando, né, lidando com todos esses problemas, todas essas questões que a China está enfrentando. E a China está buscando soluções para esses problemas, em vez de piorar a situação. Ou seja, neste momento, a ascensão da China vai realmente ajudar na solução desses problemas e, em vez de colocar óleo no fogo ou piorar essa situação. Por exemplo, a China está buscando cooperação com a ASEAN, com o Sudeste Asiático, e também com a integração comercial entre a China, Japão e Coreia. E também estamos trabalhando para uma parceria na área do Pacífico, principalmente via APEC, e na Ásia Pacífica, né? Ou seja, a China tem se dedicado a promover a parceria com os países do leste asiático. Isso faz parte, uma principal parte da nossa política externa. Isso não é uma tarefa fácil. Atualmente, né, temos sofrido muitas pressões ou difamações até, né, na opinião pública dos Estados Unidos, dizendo que a China é uma ameaça da região. Ou seja, isso é uma luta de narrativas, de controle dessa fala. Portanto, a China, né, tem se mostrado em várias ocasiões, né, sua posição favorável a essa parceria. Por exemplo, a China está trabalhando, né, para ser um líder econômico comercial da área, e o comércio com a China, né, representa mais de 50% da economia da região, né, do leste asiático. E, além disso, estamos trabalhando, né, para lidar com as questões deixadas pelos conflitos armados, pelas guerras anteriores. E eu acredito que essa região não vai seguir um modelo hegemônico que os Estados Unidos fazem em algumas regiões. E a China não vai virar um país, uma potência de hegemonia. Ou seja, no futuro, né, o que a China pode promover, né, é uma parceria igualitária, né, uma rede de parcerias, e promover, né, focando principalmente, né, nas forças da economia, do comércio. E vamos trabalhar, né, para ter uma região, né, do futuro, né, uma região próspera, uma região de grandes parcerias. Por isso, temos que ficar em alerta com as forças externas fora da região, porque essas forças estão esperando mais tumulto nesta área. Portanto, a China e os países da região e países, né, de toda essa parte da Ásia, temos que nos unir e ficar em alerta contra essas forças externas, né, para a interferência. Essa é a minha resposta. Obrigado. Bom, como o senhor mencionou os Estados Unidos, vamos passar um pouco às relações China-Estados Unidos. Um dos pontos que chama atenção à comunidade internacional é o fato de que tanto a administração Trump quanto a administração Biden
interromperam o diálogo econômico estratégico entre a China e os Estados Unidos, que havia sido iniciado pelo presidente Obama e pelo presidente Hu Jintao. Eu acho que, para a comunidade internacional como um todo, ver os dois países dialogando é um ponto importante e é um ponto que aumenta muito a segurança internacional de uma maneira geral. Mais recentemente, como reação à visita de Nancy Pelosi a Taiwan, a China resolveu interromper o diálogo sobre o climate change, né, sobre mudanças climáticas, e também um diálogo que existia entre oficiais de alta patente do Exército, das Forças Armadas chinesas e americanas. Ou seja, também é uma notícia que a comunidade internacional olha com uma sensação um tanto frustrada, eu diria, porque a expectativa de diálogo ainda existe e é muito. Qual é, na sua visão, o futuro de um possível diálogo entre a China e os Estados Unidos? Existe alguma esperança de que possa haver um diálogo, pelo menos em temas de dimensão mundial, como mudanças climáticas, a construção da economia de baixo carbono, o combate a pandemias? Pelo menos nesses temas, o senhor acredita que o diálogo vai ser possível? Como dito pelo embaixador, através do diálogo, resolver os conflitos através do diálogo sempre foi a expectativa da parte chinesa. Por isso, antes do governo Trump, havia mais de 100 canais de diálogo entre a China e os Estados Unidos para a resolução dos conflitos e de disputas. Mas, infelizmente, nos últimos anos, essas centenas de canais que foram construídos foram fechados um a um. Essa centena de canais, atualmente, foram interrompidos. É uma situação que nós gostaríamos de estar vendo, estamos muito tristes. E também não foi uma iniciativa por parte da China. Esse fechamento foi por parte dos Estados Unidos. No governo Trump, eles saíram de várias organizações internacionais e também interromperam diversos canais de comunicação e diálogo com a China. Aí, chegando no governo Biden, a gente tinha uma expectativa, uma grande expectativa de que poderia ser retomado, mas a gente está vendo nesse 1 ano e meio, o governo Biden ele não retoma esses canais de comunicação, e o que a gente percebe que ainda tem se torna mais rigoroso, né? Não continua interrompido e ainda tem umas atitudes mais agressivas. Por exemplo, essa visita da Pelosi. A gente entende, a gente faz a leitura de que como é uma intervenção na política interna chinesa. Então, olhamos para essas interferências, precisamos dar uma resposta, ter uma reação. E foi uma reação já bastante balanceada da nossa parte, equilibrada, racional, feito racionalmente e com emoção. Sobre climate change, nós temos vontade de continuar com esse canal de comunicação com os Estados Unidos. Nesses 1 ano e meio que passou, 18 meses que se passaram, os 2 embaixadores do Climate Change, da China e do Brasil, da China e dos Estados Unidos, eles tiveram 20 contatos. Tem observadores, eu participo de alguns trabalhos, e isso demonstra que, na área de Climate Change, a China está sendo responsável. Mas essa visita da Pelosi nos forçou a interromper essa comunicação que ainda existia. Isso foi uma provocação
Então, a gente não podia fazer diferente. Mas isso não altera o objetivo de desenvolver uma economia de baixo carbono na China. Eu vejo que a gente já tem esse plano consolidado, que é o do plano de 2020 e 30, o pico e depois a neutralização. Se colocarmos esse plano comparado a outros países, é a ação governamental mais ambiciosa ou mais abrangente que se tem no mundo nesse momento. Então, mesmo que esse canal tenha sido interrompido com os Estados Unidos, o nosso plano de continuar nas ações de mudanças climáticas não vão ser alteradas. A ruptura na comunicação é uma mensagem de não interferência na política interna chinesa, não tem a ver com a mudança climática em si, ou mudança em algum plano de ação, seja Hong Kong, seja Taiwan, seja Xinjiang. Nenhum dessas questões foi a China que colocou que a China foi quem sofreu essa agressão na sua soberania. E por isso que precisamos fazer isso. Foi uma resposta. E nisso seguiremos firme. Muito obrigado, senhor embaixador. Perfeito. Vamos falar agora de um outro tema complexo na vida internacional, que é a guerra na Ucrânia. Duas perguntas ao senhor. A primeira é a seguinte: o senhor acredita que a China pode ter um papel mais ativo na construção de um quadro de paz na Ucrânia? Pode haver uma mudança na posição chinesa, de neutralidade até o momento, em relação ao conflito? E segunda pergunta é sobre a Rússia. De alguma forma, a Rússia estará muito mais vinculada à China e mais dependente da China, dadas as sanções internacionais sobre ela. Como é que o senhor vê o futuro das relações Rússia-China, que foram relações que, ao longo da história, tiveram períodos mais positivos, períodos mais negativos? O que o senhor vê adiante? É o país que mais espera uma solução pacífica entre nesse conflito. Por isso mesmo, a China não participa dessas sanções internacionais. E se a China não seguir essas sanções, quer dizer, a China está favorável à Rússia, mas isso é errado. Temos mais de 160 países não participando dessa sanção internacional. Ou seja, isso é o jeito correto de lidar com a situação, porque as sanções não servem para resolver o problema. Ou seja, a maioria dos países acredita nisso também. Eu vou citar um exemplo para ilustrar a posição da China. A China, como uma terceira parte, né, olhando duas pessoas brigando, a opinião do Ocidente é que quem começou a briga, né, é errado. Ou seja, todo mundo tem que ajudar quem sofreu, quem apanhou. Mas isso, obviamente, não é a situação exatamente correta. O que a China está fazendo, né, é primeiro separar essas duas pessoas brigando e entender o motivo, o porquê eles estão brigando. Ou seja, essa é a posição da China neste momento. Primeiro, queremos o cessar-fogo e depois, né, colocar os dois lados na mesa de negociação para ver, né, o que estava acontecendo, o que está acontecendo, o que causou esse conflito. Vimos que a expansão da OTAN, né, para o leste, e isso, né, merece uma reflexão, né? Eu acho que isso causou efetivamente essa crise na Ucrânia. A relação entre a China e a Rússia sempre seguiu o princípio de confiança e respeito mútuo.
tivemos uma história de mais de 70 países, em muitas questões de interesse internacional, né? Nós sempre fomos parceiros, e também esse relacionamento é um exemplo, né, de um relacionamento entre duas potências. E na atual crise da Ucrânia, China e Rússia também mantiveram uma boa comunicação. Isso é diferente, né, de relacionamento entre duas potências nos últimos séculos, porque vimos, né, antigamente as grandes potências ou brigaram, mas a China e a Rússia estão seguindo esse caminho de parceria. Obrigado. Vamos passar, então, ao BRICS, que era o tema original da nossa série de seminários. O senhor tem vários textos sobre os BRICS, e um dos textos muito interessante fala BRICS walks on the road of a new civilization. O BRICS vai no caminho de uma nova civilização. Não é? Eu tenho a impressão de que o BRICS está adquirindo uma importância crescente para a China no momento. Não só a China tem buscado aumentar a conexão entre os membros originais do BRICS, mas também tem proposto a ampliação do grupo. Não é? Recentemente, um acadêmico chinês chamado Wang Youmin, diretor da Academia para Estudos Internacionais, disse que vê no BRICS 3 grupos de países. Os grupos, o Partnership Countries, quer dizer, os países que fazem parte do arranjo inicial, os países observadores e os Full Members. Quer dizer, Partnerships, na verdade, é o que vão ter alguma parceria, os observadores e os membros, os Full Members. Portanto, parece que o BRICS está num processo de transformação nesse momento. Como é que o senhor, que é um observador atento da atividade do BRICS, vê o futuro do grupo? Eu vejo que os BRICS representam o futuro da civilização. É a liderança dos países emergentes e cada vez tem um papel mais importante no mundo. É uma força, uma plataforma para a resolução, para diálogo e transformação. Então, o desenvolvimento pacífico do grupo dos BRICS tem uma contribuição, ou tem uma parcela, uma participação muito importante para o desenvolvimento estável no mundo como um todo. O Brasil também é um dos membros dos BRICS. Nessa última década, nesses últimos 10, 20 anos, a gente viu um aprimoramento do mecanismo. E mais países têm a vontade e intenção de participar, como Irã, Argentina, Turquia, Egito, Arábia Saudita. Se fala que esses países já têm interesse de participar nos BRICS. Isso demonstra que o mecanismo é atraente, tem potencial, e que tem países interessados. E mostra também que é um espírito aberto, que pode incorporar mais países. E a China acredita que esse mecanismo dos BRICS é o mecanismo do futuro, que é diferente dos mecanismos dos países ocidentais, conservadores, fechados. Mas espera que seja aberto, que tenha cooperação, desenvolvimento. Então, nesse passo, nesse caminhar, se a gente olhar dessa perspectiva, Brasil, China, deveria, então, promover ainda mais esse espírito. Eu acredito nesse ponto. Eu acredito que o Brasil tem muito a contribuir, sendo um grande país. Muito bem. Vamos passar, então, do BRICS ao quadro mais amplo do multilateralismo.
Muito bem. Vamos passar, então, do BRICS ao quadro mais amplo do multilateralismo. É notável, pelo menos no discurso da China, a ideia de que a China valorize o papel das instituições multilaterais no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é também notável que o multilateralismo está em crise. E eu acho que essa crise tem a ver com uma série de fatores. Um deles, a própria ascensão da China e da Ásia e a dificuldade das instituições se adaptarem a uma nova moldura de reflexão que envolve um papel mais atuante, mais presente desses países. Outro fator é o fato de que os Estados Unidos, de alguma forma, estão abandonando o multilateralismo, estão optando por reuniões mais seletivas, não é? Como fizeram a Cúpula para a Democracia ou a Cúpula para as Américas, em que eles excluem alguns países. E, além disso, eu acho que a visão americana é de que o multilateralismo beneficiou outros países que não os Estados Unidos, a China é um deles, né? E a terceira coisa é que talvez os temas que estão diante das instituições multilaterais mereçam alguma outra moldura para que eles sejam discutidos de uma forma mais adequada e mais adaptada à realidade internacional de hoje. Como o senhor vê o papel da China no futuro do multilateralismo? O multilateralismo é uma posição sempre defendida pela política externa da China, e nos últimos anos, realmente, esse multilateralismo sofreu muito retrocesso, principalmente durante a administração Trump, que prejudicou significativamente o mecanismo multilateral, com a retirada, né, de vários desses acordos, dessas negociações. Durante a administração Biden, vimos alguns sinais de recuperação, mas hoje em dia vimos que esse multilateralismo é falso, ou seja, é um multilateralismo de pequenos círculos, é um multilateralismo centrado no Ocidente, com o objetivo de preservar essa hegemonia, né, dos Estados Unidos. E isso não é o verdadeiro multilateralismo, não é o multilateralismo que o mundo precisa. A China defende que esse multilateralismo tem que ser centrado na ONU e baseado na Carta da ONU. E isso também é o que a maioria dos países precisa no mundo. Obviamente, esse multilateralismo também precisa da reforma para aumentar a participação, o peso dos países em desenvolvimento e dos países dos BRICS, por exemplo, para fomentar essa conhecimento, né, e entendimento. A China promove essa parceria do Pacífico e também outros mecanismos, né, justamente visando a aumentar essa participação de outros países e fomentar a parceria. Obrigado. Obrigado. Vamos aproveitar que o senhor é dean de uma escola de finanças para trazer um pouco a economia internacional ao nosso debate. Esse é um período difícil para a grande maioria dos países. E a expectativa é de que o mundo cresça a taxas muito baixas e que algumas das economias amadurecidas, inclusive, tenham que enfrentar um período de recessão. As autoridades chinesas também estão vendo uma desaceleração da economia chinesa. E eu tenho visto nos últimos meses, nas últimas semanas principalmente, um esforço para fazer a economia recuperar o seu fôlego depois do impacto da Covid-19 em alguns dos centros econômicos chineses. Esse esforço é um esforço baseado, primeiro,
a volta dos financiamentos à infraestrutura e a volta da força dos investimentos em infraestrutura na economia. O segundo, a recuperação do consumo, que ainda está muito baixa. Os dados recentes mostram que o consumo está muito baixo em relação às expectativas. E, finalmente, o crédito e a recuperação do setor de construção, não só pela via do crédito às próprias empresas construtoras, mas também aos que desejam adquirir imóveis. Mas o setor de construção está se recuperando de uma forma ainda muito lenta, com preços crescendo muito lentamente. Uma coisa que eu noto, que eu acho que é importante na realidade chinesa atual, é que a China não busca repetir o que fez em 2008. Ou seja, vamos fazer projetos, vamos implementar projetos de infraestrutura em toda parte, independentemente da qualidade desses projetos e do impacto que esses projetos venham a ter. Eu noto agora nas autoridades chinesas uma maior preocupação em projetos que tenham consistência e que não vão trazer, ao longo do tempo, problemas estruturais, como alguns dos problemas que foram trazidos pela pujança dos investimentos depois da crise de 2008. Ou seja, de alguma forma, a China está fazendo um grande esforço para voltar a crescer, mas também está indicando que ela quer voltar a crescer em bases mais sólidas do que o crescimento em situações anteriores de crise, sem gerar problemas estruturais que vão ser resolvidos no futuro. A minha pergunta é qual é a sua aposta na economia chinesa e talvez na economia internacional como um todo. O mundo vai depender muito da economia chinesa neste momento de baixo crescimento ou mesmo recessão nas economias amadurecidas. Como o senhor vê a realidade no momento? O embaixador fez uma pergunta muito importante. Na última década, o objetivo do desenvolvimento da economia chinesa era que tivesse um rápido desenvolvimento. Seria um pulo, um salto. E agora, numa transformação para qualidade, mais equilibrado, mais distributivo. O que quer dizer com isso? No passado, o crescimento chinês era muito focado no crescimento do PIB. Então, a gente vê no século XXI, a primeira década, o PIB tinha que estar acima de 10%, o que era muito alto. Aí, a partir de 2010, começa a vir uma virada, que aí eu tenho um foco para meio ambiente, para distribuição de renda, essa distribuição entre as diferentes regiões. Então, o PIB não é mais o único parâmetro para o desenvolvimento econômico. Essa é uma estratégia na China. E a gente está vendo que está sendo eficaz. Se o embaixador ainda lembrar, 10 anos atrás, a poluição era um assunto corriqueiro. A desigualdade também era um assunto do dia a dia. 10 anos depois, agora, a gente já está com um novo cenário. Claro, há o que melhorar ainda, mas já não é mais o que era 10 anos atrás. E aí, quando a gente tem esse novo objetivo, claro que também tem novos desafios. Por exemplo, a pressão da desaceleração econômica. 21, 22, já estamos enfrentando essa pressão. Para o ano, 5%, que já é baixo, e mesmo a 5% já estamos vendo dificuldade. Primeiro, a gente tem que ver qual a razão de não conseguir nem atingir 5,5%. Qual é a principal razão? A gente vê Covid. Porque a gente ainda está implementando a política de Covid zero dinâmico. E o objetivo dessa política é a proteção da vida. Então,
quando a gente coloca por milhão de habitantes, a mortalidade, a letalidade da Covid na China é um dos mais baixos no mundo. Hoje, a gente vê essa mortalidade ou letalidade na China, mesmo que você contraia, com um tratamento muito baixo. E aí a gente já vai entrar num período de recuperação econômica. Eu, particularmente, acho que 22 a gente pode atingir 4% de crescimento. Isso é possível. Estamos nos esforçando para que no segundo semestre a gente consiga correr atrás e atingir o 4%. 23. Eu acredito que prevenção e combate à Covid, a gente já vai estar em outro patamar. E aí tem um potencial de crescimento maior. 23. Podemos, então, ter um crescimento do PIB de 5%, 6%. O que nós temos até agora é que 2035, o volume total possa dobrar comparado ao parâmetro, ao valor de 21. Esse é o objetivo de longo prazo, de 35. Para isso, a gente precisa ter um crescimento anual médio de 4,7%. Eu acho que é possível atingir essa meta estabelecida. Eu vejo que ainda temos muito potencial. Consumo. A urbanização chinesa. Estamos em 60%. Para Estados Unidos, para países avançados, já estão no patamar mais alto. Então, a gente ainda vai ter umas 200 milhões de pessoas que vão entrar para a classe média nesse futuro próximo. Em outra parte, tem também os investimentos. A demanda e crescimento de investimento tem um cenário positivo, seja governo nacional, governo local. 3 trilhões é o montante que a gente acredita que possa ser investido e essa demanda pode absorver. E depois o comércio. A China continua com o maior comércio do mundo. São anos seguidos. Por anos seguidos, a China é o país que tem o maior comércio internacional. Então, nós temos confiança de que tem um potencial para crescer a qualquer momento. Mas, como o embaixador falou, a China ela não quer repetir a política de 2008, que é a QE, que é o quantitativo, né? Uma flexibilização quantitativa, abaixando os juros e colocando mais dinheiro. Não vamos colocar essas políticas de estímulo adotadas pelos Estados Unidos. Então, mesmo assim, da nossa forma, acreditamos que vamos ter um rápido crescimento e um bom crescimento nos próximos anos. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, esse diálogo com o embaixador e expressar e comunicar essa minha visão para os colegas brasileiros. Muito obrigada. Eu considero a sua visão muito correta e até mesmo um pouco conservadora, porque no primeiro trimestre a China cresceu 4,8%. E foi no segundo trimestre, abalada pela Covid, que a taxa de crescimento baixou muito para algo como 0,4%. Mas eu também vejo uma recuperação, acho que é um tempo em que essa recuperação vai ter uma retomada, não é? E esse é um período de transição. Mas eu também vejo a economia voltando a crescer a taxas mais vigorosas no final do ano. Claro que é muito difícil chegar aos 5,5%, inicialmente planejados como referência, não como meta mais, mas como referência, em função de um segundo trimestre muito negativo. Mas eu também vejo essa recuperação e tenho a expectativa de que no ano que vem a economia possa crescer a uma taxa mais sólida. Né? Sim.
eu espero que eu consiga, né, alcançar esse meta, 5%. Vou fazer a minha última pergunta, porque eu acho que nós estamos esgotando o nosso tempo, embora eu pudesse passar aqui toda manhã conversando com o senhor. E a minha pergunta é para aproveitar o seu papel no tema do financiamento verde, não é? O senhor tem uma preocupação com isso e uma atenção especial a isso, com a sua função relacionada ao financiamento verde. E eu acho que esse é um tópico que não só é de interesse global, mas que tem muito potencial nas relações entre a China e o Brasil. Ou seja, eu vejo a China ampliando o financiamento verde em casa, né? Inclusive vários outros mecanismos, como o crédito carbono, o financiamento verde, e eu tenho a expectativa de que esses esforços feitos internamente possam ter um reflexo internacional. Mas eu queria ouvi-lo sobre isso. O que o senhor teria a dizer sobre green financing na China e a possibilidade da China ter um papel mais ativo no green financing mundialmente? É muito visionária, na verdade, e é um tema quente também aqui na China, e estamos implementando a maior escala de redução de carbono, né, na história humana. E acredito que, segundo as estimativas, né, de várias organizações internacionais, até o pico da emissão, né, a China vai alcançar 13 bilhões de toneladas de carbono equivalente, ou seja, nas próximas décadas, vamos ter que neutralizar esses 13 bilhões de toneladas. Isso significa uma redução anual quer dizer, para neutralizar tudo isso de carbono, nos próximos 40 anos, temos que investir mais de 100 trilhões de dólares. Vocês não escutaram errado, 100 trilhões de dólares. Ou seja, essa área, né, o financiamento verde vai ser a dianteira, a fronteira, né, nova fronteira, né, dos investimentos chineses. Anualmente, mais de 5 trilhões de dólares. E isso está acontecendo na China e vai moldar o nosso futuro, não só da China como do mundo. Nos últimos 3 anos, os carros movidos a nova energia conheceu o maior crescimento no mundo. Atualmente, tanto a venda como a produção, né, aumenta 100% por ano, ou seja, dobra, né, a cada ano a produção e a venda. E a China apresenta mais de 50%, né, tanto da produção como da venda de carros movidos a nova energia. E a China também, por outro lado, é um grande mercado de crédito verde no mundo, de bônus verde do mundo. No dia 16 de julho do ano passado, a China inaugurou seu mercado, a sua bolsa, né, de crédito de carbono, e atualmente já é a maior bolsa do mundo. Hoje, quer dizer, esse ano, né, a China também fez plano piloto em várias cidades para a compensação de carbono. E falei tudo isso, né, para o público brasileiro e também o público chinês que nos assistem, que nos últimos anos essa mudança, né, de uma economia de descarbonização da economia está acontecendo na China e com toda a força.
e vamos trabalhar, né, para entregar as metas anunciadas para o próprio presidente Xi Jinping, né, de chegar em pico de carbono, da emissão de carbono em 2030 e neutralização em 2060. E eu vejo, né, podemos áreas de cooperação, né, por exemplo, na tecnologia de baixo carbono e também na transação de crédito de carbono. Além disso, né, podemos cooperar nas arenas internacionais para definir as regras para o financiamento verde. Nos últimos anos, a China tem feito grande trabalho nesse sentido. No ano passado, a China a China anunciou que não vai construir nenhum projeto termoelétrico no exterior. Ou seja, antes disso, né, quase metade dos projetos termoelétricos no mundo são feitos por empresas chinesas. E a China vai mudar essa situação, e nesse processo eu acredito que há muito a cooperar com o Brasil, porque o Brasil também tem seu peso, né, na descarbonização da economia, da própria economia e também da economia mundial. E isso, espero que, né, essa situação sanitária acabe logo, quando podemos convidar o senhor embaixador ou outros amigos brasileiros para conhecer a China, para ter uma reunião presencial, tete-a-tete, para analisar nosso potencial de cooperação. E acredito que nessa área de financiamento verde e também de economia de baixo carbono vai ser o novo ponto de crescimento na nossa parceria. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder compartilhar as nossas ideias, nossa visão, né, sobre esse relacionamento bilateral. Obrigado a todos. Professor, infelizmente temos que ficar por aqui porque somos premiados pelo tempo. Queria agradecer muito a sua participação, a oportunidade que nós tivemos de ouvir o seu sólido conhecimento sobre temas políticos e temas econômicos chineses. Foi excelente tê-lo aqui conosco esta manhã. Queria também dizer à nossa audiência que nós poderíamos ter feito esse webinar em inglês, porque o professor domina completamente o inglês, e eu falo algum também, mas queríamos fazê-lo com tradução, porque atingimos não somente o público brasileiro, mas possivelmente um enorme público chinês mais adiante, que eu acho que também terá interesse em ouvir as nossas indagações e as observações muito sólidas do professor Wang Wen. Muito obrigado a todos que nos seguiram até aqui. Patrocinador do nosso programa asiático e chinês no Brasil é o Banco Bocom BBM, de Autominhan, na China, mas o patrocinador desse seminário, com quem nós tivemos grande prazer de trabalhar, foi a Embaixada da China, e acho que atingimos plenamente o nosso objetivo de informar a nossa audiência sobre as posições chinesas. Muito obrigado e até o próximo evento.